Gente, eu vou abrir para uma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? E aproveito para dizer e agradecer, né, pela brilhante apresentação de vocês dois. Obrigada, né? Obrigada, Henrique, por ter aceito esse desafio aí de falar dessa doença. E obrigada, Roberta, aí, pela sua participação. Bom, boa tarde. Primeiro, parabéns pela apresentação fantástica, né? Esse assunto da lipodistrofia, eu acho que é muito desconhecido por nós da nutrição, né? Eu tive contato com esse assunto a primeira vez quando eu escrevi para minha especialização em obesidade lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, né? E a dúvida que eu fiquei é se existe, porque assim, a lipodistrofia e a obesidade visceral, por exemplo, compartilham de mecanismos muito parecidos, né? A verdade é essa. Mas existe uma diferença muito grande no prognóstico desses pacientes? Ou seja, o paciente lipodistrófico, ele tem um prognóstico parecido com o paciente com o caso de uma obesidade visceral, por exemplo? Ou essa mortalidade ou a expectativa de vida dele é mais curta? Algo do tipo, assim. Depois você me corrija se eu falar besteira, mas eu acho que o diferencial é que esses pacientes, indubitavelmente, cursam com níveis muito altos de triglicérides, né? Acima de 10, 15 milimol, ou seja, acima de 1.000 miligramas. Existe uma entidade, eu estava falando com a Valéria, que é a quilomicrolemia de base genética familiar, né? Esses pacientes cursam muitas vezes com triglicéridos acima de 4, 5 mil, né? Então, obviamente, não estão só expostos a pancreatites, mas principalmente a eventos cardiovasculares, né? Então, eu acho que o que diferencia esses pacientes, muito embora também seja uma doença rara, prevalência de 1 ou 2 casos para milhão, é, na verdade, essas comorbidades associadas que emprestam esse paciente num risco maior. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que eles têm um risco cardiovascular aumentado. Alguns pacientes apresentam arritmias e outras condições cardiovasculares também. Dependendo da extensão da lipodistrofia, quanto maior a depressão de tecido adiposo, pior o prognóstico e mais severo o quadro, né? Então, isso vai prejudicar, pensando em termos de metabolismo lipídico, não só o metabolismo de quilomicrons, mas também das ApoBs todas, né, de remoção de VLDL, de LDL. Vai prejudicar também a concentração de HDL, que tem uma ação ateroprotetora, né, porque esses triglicérides altos vão, consequentemente, derrubar a concentração de HDL. Acho que esses pacientes têm também outras condições que vão além do paciente que tem só o depósito de gordura visceral. Mas eu estava lendo um trabalho também interessante, falando que, em algum grau, esses pacientes que têm um depósito de gordura visceral muito extenso e muito acentuado, vamos pegar o espectro mais grave daquela obesidade androide. Esses pacientes talvez tenham algum grau ou um polimorfismo para lipodistrofia também associado. Então, talvez essa raridade não seja tão rara assim, se a gente conseguir estender um mapeamento genético e entender quais são os genes que estão envolvidos nessa distribuição de composição corporal, porque são pacientes que são magros nas pernas e têm um acúmulo de gordura em tronco e vísceras. Então, talvez esses pacientes que estejam passando pela gente e a gente está só tratando ele como metabólico, talvez ele seja também lipodistrófico e não diagnosticado, né? Então, com certeza, as clínicas desde dermatologia até gastro, vai ter um paciente que você pode lembrar e fala, puxa, a panturrilha dele era muito sequinha demais. Nossa, ele não tinha gordura nenhuma nas pernas. E talvez ele seja também um lipodistrófico. Então, acho que quanto mais a gente falar disso, né, parabéns aqui, porque quanto mais a gente falar, mais a gente estende a possibilidade de outros profissionais da saúde identificarem esse paciente e poderem tratar ele de forma adequada para a síndrome toda, e não só para aquilo que ele foi buscar ajuda, que era aquilo que estava acometendo ele naquele momento, né? Muito obrigado.
pelo avançar da hora, eu vou dar encerrada essa mesa. E, mais uma vez, agradeço você, Roberta, agradeço você, Henrique, pela participação. Muito obrigada a todos.